Ora viva, boa noite, que sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação no nosso canal. Esta será mais uma atualização, seguida do estudo fabuloso do livro de Apocalipse. Irmãos, nós vamos prosseguir mostrando, como prometi para vocês ontem, mostrando o que aconteceu nos Estados Unidos da América há algum tempo atrás. E me perdoem por falar muito dos Estados Unidos da América, é que realmente as personagens apocalípticas de Apocalipse 13 estão muito ocupadas nos últimos dias. Isto me chama muita atenção. Vamos iniciar com uma oração, irmãos. Obrigado, nosso Pai, por este momento especial. Aqui estamos, Pai, para estudar a Sua Palavra e também acompanhar os eventos atuais. Senhor, vem conduzir-nos, vem nos abençoar, vem, Senhor, elucidar-nos, de tal forma que saiamos reavivados, convertidos, com o nosso coração completamente entregue ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, em primeiro lugar eu quero vos chamar a atenção ou vos lembrar que nesta noite, na verdade isto já está acontecendo, na residência de Donald Trump em Mar-a-Lago, Flórida, terá lugar a Gala dos Católicos pelos Católicos. Mas trarei mais detalhes a respeito disto. Agora, há alguns dias, líderes religiosos de toda a América visitaram o presidente Trump no Salão Oval da Casa Branca. E dentre os líderes destacam-se Robert Jeffress, que por acaso é um homem que vem falando algumas coisas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Neste caso, o Robert Jeffress é o pastor da primeira igreja batista de Dallas. William Wolf, diretor executivo do Centro de Liderança Batista, só para citar alguns. Ora, vejam aqui. Isto é de 19 de março de 2025, vem da Fox News. Líderes religiosos se reúnem em torno de Trump para orar no Salão Oval. É dito no subtítulo, a Casa Branca divulgou uma imagem dos líderes religiosos reunidos em torno de Trump em oração dentro do Salão Oval. Alguém pode dizer, mas irmão Onésimo, isso já vem acontecendo há um tempo. Mesmo no antigo mandato de Donald Trump, em 2017, nós vimos coisas semelhantes. Bem, é verdade, mas o que me chama a atenção neste momento é o contexto em que nós estamos agora. Eu acredito ser um pouco diferente daquele tempo. E ainda mais, o que eles dizem agora chamou-me mais a atenção. Vejam que, em fevereiro, Trump assinou uma ordem executiva para estabelecer o escritório de fé da Casa Branca como parte das políticas domésticas. Neste caso, a ordem declara que o novo escritório consultará líderes religiosos sobre vários tópicos, incluindo defender a liberdade religiosa. O que é que o escritório de fé vai fazer? Vai consultar os líderes religiosos sobre diferentes tópicos. Em outras palavras, de repente a América é visitada por uma praga terrível. O presidente não encontra soluções rápidas para lidar com a situação. Ele pode recorrer ao escritório de fé. E aí vêm os líderes religiosos para dar opinião de como solucionar os problemas que a América vive no momento. Irmãos, como falei, o pastor da primeira igreja batista de Dallas, Robert Jeffress, estava neste encontro com Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca. E foi ele quem falou isto há algum tempo atrás. Escutem só. Are a part of the White House Faith Initiative. And this is an effort really for us to meet together at the White House, listen to the administration share their viewpoint, and then solicit our viewpoint on a number of different issues. Nós, oficialmente, fazemos parte da iniciativa de fé da Casa Branca. E este é realmente um esforço para encontrarmos juntos na Casa Branca, ouvir a administração, compartilhar o seu ponto de vista e, em seguida, solicitar nosso ponto de vista sobre várias questões. Ok? O que falou este pastor? Qual é o objetivo deste salão oval? Ouvir o ponto de vista do governo, da administração e, em seguida, compartilhar o ponto de vista dos líderes religiosos sobre várias questões. Meus irmãos. Vamos continuar. Vejam agora. Kenneth Copeland, um grande e influente pastor americano. Ele também falou no contexto do Salão Oval. Escutem. If the Lord were to say something to me, if the Lord were to say something to David, or if the Lord were to say something to Bishop that the president needs to hear, I have no doubt that we could do it and do it quickly. Se o Senhor dissesse algo para mim, se o Senhor dissesse algo para o David,
Se o Senhor fosse dizer algo para o bispo que o presidente precisa, não teria dúvidas de que poderíamos fazer e fazer rápido. Em outras palavras, se a América se encontrasse numa situação urgente, numa situação de emergência, e Deus dissesse algo para um destes líderes para dizer ao presidente, segundo Kenneth Copeland, eles fariam isto e fariam rápido. Então está claro, irmão, está claro que este salão oval é mais um passo para influenciar as políticas do governo, para influenciar as políticas públicas. E neste contexto, mas vou ler daqui a pouco. Vejam aqui, irmãos, isto vem do Post Cristão, 21 de março. Líderes evangélicos rezam por Trump no Salão Oval. Eles dizem que a fé é mais importante do que nunca. Interessante, realmente, a fé é importante do que nunca. Vejam, liderados pela conselheira sênior do escritório de fé, neste caso a Paula White, que também é conselheira espiritual de longa data de Donald Trump, os líderes religiosos se encontraram com Trump na quarta-feira passada. Antes de se encontrarem com Trump no Salão Oval, os líderes se encontraram sem o presidente. O que eles trataram num encontro fechado sem o presidente? Ideias. Levantar ideias do que dizer ao presidente, caso ele solicitasse um ponto de vista. Irmãos, no Espírito de Profecia nós lemos que as igrejas americanas vão se unir em pontos de doutrinas comuns. E através desta união vão influenciar o Estado a impor os seus decretos. Outro pastor chamado Rodrigues falou o seguinte: nosso tempo de reunião, como uma equipe baseada na fé, focou em políticas baseadas na fé. Então, no encontro privado que eles tiveram sem o presidente ainda, eles estavam debatendo como implementar um planejamento estratégico para obterem políticas baseadas na fé. E o mesmo pastor Rodrigues falou: este é o presidente mais pró-fé da minha vida. Interessante, o presidente mais pró-fé. A América realmente está vivendo um momento de fé, de reavivamento prometido. Agora vejam, e como resultado, oramos pela fé, para que por meio de sua liderança, o seguinte aconteça na América. Neste caso, o cumprimento de Isaías 58, verso 8. Interessante, a salvação virá como o amanhecer. As feridas se curarão rapidamente. Que feridas serão curadas rapidamente? Seria a ferida mortal do papado? Vamos continuar. A piedade nos levará adiante, enquanto a glória de Deus nos protegerá por trás, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o fato deles citarem Isaías capítulo 8 como sendo o resultado óbvio que vai surgir deste escritório de fé, me faz parar e pensar um pouco. Ora, Isaías capítulo 58 fala de algo interessante. E eles citam o verso 8, que fala que as feridas serão curadas, isto nos levará a um momento de piedade, a um momento de glória para a nação. Mas deixe-me vos dizer que a lista de Isaías capítulo 58 culmina com algo mais. Para que Deus possa, de fato, abençoar a nação, ele fala no verso 14, Isaías 58, verso 14. Vejam só. Então você encontrará sua alegria no Senhor e farei com que seja próspero. Farei com que tenha muita comida no país que dei ao seu antepassado Jacó. Deus abençoará a nação. Dará muita comida à nação que fizer alguma coisa. Que fizer o quê? Vejam no verso 13. Estamos no contexto, claro. No verso 13. Guarde o sábado e deixe de tratar dos seus negócios no meu dia santo. Chame o sábado dia de alegria, dia santo do Senhor e dia de respeito. Você irá respeitar o sábado não trabalhando, nem viajando, nem falando de negócios nesse dia. E daí entra o verso 14. Por causa disto, Deus abençoará e dará fartura à nação. Será que neste clamor, nesta citação de Isaías 58, deste movimento do Salão Oval, eles pretendem incluir para a restauração da nação o fechamento do sábado, que neste caso para os evangélicos protestantes é o domingo? Bem, isto é muito interessante. Agora, irmãos, eu quero ler uma passagem, depois quero falar sobre mais alguma coisa. Vejam aqui, no livro Grande Conflito. Sim,
Este salão oval está sendo preparado para influenciar as leis públicas. E o que é que vão dizer esses líderes religiosos no caso de uma grave crise na América? Vejam aqui, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte ao quê? A profanação do sábado, a profanação do descanso dominical, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Satanás dá sua interpretação aos eventos, e os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis, impondo a observância do domingo. É neste ponto que nós iremos chegar, caso as coisas continuem assim. É neste ponto que este salão oval vai nos levar. Estes líderes vão influenciar o governo a impor o descanso dominical. Agora, irmãos, de acordo com a DESMOC, que é uma organização de notícias internacional, esta organização lançou uma publicação intitulada Fundação Patrimonial e Aliados discutem o desmantelamento da União Europeia. De acordo com a publicação, chegou-se à conclusão de que incursões do projeto 2025 estão sendo feitas na Europa, de forma a levar as mesmas políticas que estão sendo adotadas na América agora para a Europa e um pouco por todo o mundo. De fato, o movimento nos diz que eles já não são mais nacionalismo cristão, são internacionalismo cristão. Vejam aqui, irmãos, vejam aqui. A Heritage Foundation e aliados discutem o desmantelamento da União Europeia. Queridos, o grupo que elaborou um plano-chave para o segundo mandato de Donald Trump convocou uma reunião em Washington para considerar propostas para a destruição da União Europeia. Queridos, também pode revelar que a Fundação Heritage Foundation tem estado a realizar reuniões privadas com políticos europeus nos últimos meses, falando num evento paralelo durante a conferência dessa Aliança para a Cidadania Responsável em Londres, a 17 de fevereiro. O presidente da Heritage Foundation, Kevin Roberts, pareceu insinuar o novo foco europeu do grupo, apelando a uma colaboração mais estreita entre políticos nacionais conservadores em todo o mundo ocidental. Os eventos finais serão rápidos. Vejam só. As agências do mal estão combinando suas forças e consolidando-se. Eles estão se fortalecendo para a última grande crise. Grandes mudanças acontecerão em breve no nosso mundo e os movimentos finais serão rápidos. A condição das coisas no mundo mostra que tempos difíceis estão bem sobre nós. Os jornais diários estão cheios de indícios de um terrível conflito num futuro próximo. Deus do céu, abre a nossa vista, abre o nosso coração e ensina-nos agora a Tua palavra profética. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, Apocalipse capítulo 4, vamos terminar hoje o capítulo 4. Falamos ontem, introduzimos a visão do trono celestial, onde falamos sobre os 24 anciãos. Entendemos muito bem no estudo passado quem são os 24 anciãos. Hoje vamos avançar procurando entender os 4 seres viventes descritos em Apocalipse capítulo 4. Quem são eles? O que eles fazem? E como entender as descrições que o Apocalipse aqui nos apresenta. Apocalipse 4, verso 6. Há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Queridos, nós precisamos entender que Apocalipse 4 nos apresenta ou nos descreve uma cena do lugar santíssimo do santuário celestial. E porque o santuário da terra era uma cópia do santuário celestial, é claro que aquilo que nós vemos lá, através da visão de João, é muito semelhante
com o que vimos no santuário da terra. Sim, por cima da Arca da Aliança, neste caso no propiciatório, nós vemos também imagens de seres vivos, querubins, na verdade, que com suas asas cobrem o propiciatório. Em outras versões da Bíblia, não aparecem 4 seres viventes, mas sim 4 animais. 4 animais com diferentes aparências. E é verdade, de acordo com a lição da escola sabatina, a palavra grega para animal usada nessa passagem de Apocalipse também significa coisa, ou ser vivo, ou criatura viva. Então, por mais que você esteja usando uma versão que fala 4 animais, está se referindo a 4 seres vivos diante do trono de Deus. Quem são esses 4 seres vivos? O que eles fazem? E como entender tudo isto? Vejam, a irmã White escreve o seguinte: em cada extremidade do propiciatório, neste caso em cima da arca do concerto, estava fixo um querubim de ouro puro maciço. Suas faces voltavam-se um para o outro e olhavam reverentemente para o propiciatório embaixo. E representavam o quê? Todos os anjos do céu que com interesse e reverência olham a lei de Deus. Amém? Certo. Então, tudo que nós vemos no santuário da terra era uma representação do santuário celestial, como disse Paulo em Hebreus capítulo 8. Certo? Agora, esses 4 seres viventes exercem uma certa autoridade especial no céu. Vejam, Apocalipse 6, verso 1, fala sobre isso, dizendo: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi o que é? Um dos 4 animais, neste caso, um dos 4 seres viventes, que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. É uma voz de autoridade. Estes 4 seres viventes têm uma certa autoridade no céu. Quem são eles? Quem lhes conferiu esta autoridade? Vejam, estes 4 seres viventes também são diferentes dos anjos celestiais. Em algumas passagens do Apocalipse, eles não são contados com o restante dos anjos, com a hóstia angelical. Vejam, por exemplo, Apocalipse 7, verso 11. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, que nós sabemos que esses anciãos representam seres resgatados pela justiça de Jesus Cristo, que tinham Stefanos, coroas de vitória em suas cabeças. Não eram anjos os 4 anciãos. E também os anjos estavam ao redor dos 4 animais. Então, se anjos estavam ao redor dos 4 seres viventes, significam que eles são de uma classe especial, certo? Mas todos eles se prostraram diante do trono de Deus e adoraram a Deus. Não adoraram os 4 seres viventes, não adoraram os 24 anciãos, adoraram apenas a Deus. Irmãos, é verdade que o profeta Ezequiel teve uma visão semelhante a esta que João teve em relação aos 4 seres viventes. Vamos lá, Ezequiel capítulo 1, versos 5 e 6. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. É claro que temos aqui algumas diferenças. Ezequiel diz que todos tinham semelhança de homem, mas João diz que um tinha semelhança de novilho, outro semelhança de águia, outro de homem, outro de leão. Não importa, mas estão descrevendo 4 seres viventes ao redor do trono de Deus. Agora vejam que Ezequiel nos dá mais detalhes na sua visão sobre estes 4 seres viventes. Primeiro detalhe, ele diz que os seres viventes eram conduzidos pelo Espírito. Vejam aí nos versos 12 e 20, Ezequiel capítulo 1. Eles eram conduzidos pelo Espírito de Deus. Segunda verdade, eles serviam de apoio ao trono de Deus, dos versos 26 a 28. Terceira verdade, eles mantinham-se em contato com os acontecimentos na terra, o verso 15. Então, quem são esses 4 seres viventes? Seriam querubins? Quase a mesma posição que Lúcifer ocupava antes de cair? Vejam, na lição da escola sabatina, há escritos judaicos que sugerem que os símbolos em Ezequiel e João estão ligados às principais insígnias tribais usadas no acampamento do antigo Israel. Quais são esses símbolos de Ezequiel e João? João descreve
O primeiro ser vivente semelhante ao novilho, o segundo semelhante à águia, o terceiro semelhante ao homem e o quarto semelhante ao leão. Sim, de acordo com a lição de escola sabatina, estão ligados às principais insígnias que as tribos de Israel usavam no acampamento. Vejam, a tribo de Judá, que acampava a oriente, ostentava o símbolo de leão. Ruben, que acampava a sul, ostentava o símbolo de um homem. Efraim, que acampava ao ocidente, ostentava o símbolo de um boi ou de um novilho. E Dan, que acampava a norte, ostentava o símbolo de uma águia em voo. E porque Apocalipse 4 está falando do trono celestial, ou seja, o lugar santíssimo do santuário celestial, e porque existia também aqui na terra, entre o povo de Israel, o santuário, nós podemos estabelecer essa correlação. Deus, através da organização das tribos no acampamento, queria exatamente mostrar o que acontece no santuário celestial. Estes 4 animais representavam a organização das tribos de Israel no acampamento em redor do santuário terrestre, que mostra que Deus habitava com seu povo, Deus conhecia o seu povo, Deus se relacionava com seu povo. Da mesma forma, lá no céu, os 4 querubins, com estas 4 aparências, representam a relação que o céu tem com a humanidade, com a terra. O comentário bíblico adventista escreve: as criaturas viventes representam seres celestiais. As formas escolhidas para esta representação profética foram, sem dúvida, escolhidas para simbolizar mensageiros celestes na plenitude das suas atividades. Irmãos, de acordo com o primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 4, então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. Então, os 4 seres viventes, os 4 querubins, sim, apontam o trono de Deus. Hebreus 1, verso 4 nos mostra que esses querubins, que de acordo com a visão de Ezequiel, se relacionam com os acontecimentos da terra, representam os anjos enviados como ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Não é bom saber que existe um anjo ao seu lado que o acompanha, um anjo enviado do próprio trono de Deus, do próprio céu. Um anjo especial que Deus manda para o vigiar, para o guardar. Querido, se você perder a salvação, não é porque Deus fez ou deixou de fazer alguma coisa, mas é porque você fez tudo para recusar este maravilhoso presente. Deus o ama. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Agradeça por este maravilhoso presente. Então, depois de descrita toda esta cena de 24 anciãos, 4 seres viventes, o Apocalipse 4 nos mostra agora uma cena de adoração, em que todos se prostram em adoração ao Todo-Poderoso. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Meus amados irmãos, os anjos no céu louvam ao Senhor dia após dia, momento após momento. Deus não precisa de nossa adoração. Ele não necessita, diria assim, de nossa adoração. Nós adoramos a Deus para o nosso próprio bem. Deus não depende de nossa adoração para ser Deus. Ele é louvado constantemente por anjos. E de que maneira nós temos adorado esse Deus? Se os anjos cobrem o seu rosto, dobram o seu rosto para adorar a esse Deus, de que maneira nós temos louvado ao Senhor? Que tipo de música nós temos trazido para louvar a esse Deus glorioso? Vejam, tem olhos em todos os lugares, de maneira que eles vê tudo. São capacitados para registrar e dirigir com perfeita sabedoria e conhecimento. São eles que regem a adoração diante do trono de Deus, pois foi quando levantaram suas vozes em louvor e glória que os 24 anciãos se prostraram em adoração diante do Criador do céu e da terra. Amém? Eles são os dirigentes do coro celestial. Eles adoram o Senhor, o Criador dos céus e da terra, momento após momento.
A irmã White nos chama a atenção sobre essa questão da adoração e nos adverte sobre algo importante. Os serafins, diante do trono, são tão cheios de reverente respeito ao contemplar a glória de Deus, que eles não olham nem por um instante para si mesmos, com autocomplacência ou admiração de si mesmos ou um ao outro. Irmãos, nós precisamos aprender dos anjos celestiais. Se desejamos nos unir aos seres celestiais em adoração, precisamos aprender como eles fazem. Entre os anjos não há exibições musicais. Entre os anjos não há manifestações de exibicionismo. Entre os anjos não há aplausos dos cantores, aplausos dos instrumentistas. Tudo isto é mundano. Tudo isto provém do inimigo Satanás. Não. Eles não olham para si mesmos. Não admiram a si mesmos. Não admiram o próximo ou o outro cantor. O louvor e a glória são para o Senhor dos Exércitos, que é exaltado acima de tudo, de quem cuja glória enche o templo. Amém? Somente Deus é digno de adoração. Nós precisamos levar a sério a adoração, pois estamos lidando com Deus Santo. Deus não depende de nós para ser Deus. Não depende de nossa adoração para ser Deus. Deus não depende de nossa vida para ser Deus. Nós dependemos totalmente dele. Humilhe-se diante de Deus. Dobre seu joelho diante desse Deus. Reverencie este Deus, pois Ele é tudo sem você, mas você não é nada sem Ele. Vamos terminar nosso estudo com mais uma oração. Obrigado, Senhor, por este momento impactante de nossa vida, onde o Senhor fala conosco por meio da sua palavra, destas lições preciosas do Apocalipse. Pedimos, Senhor, humildade de coração. Pedimos, Pai, que nos rebaixe, nos coloque a nossa posição como adoradores, Deus, e nunca os adorados. Dá-nos, Senhor, continuação de uma ótima noite na sua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo estudo.